Vamos iniciar o nosso louvor. Vamos entoar o hino 190 do cantor cristão. Eu pedi aos irmãos que puderem ficar perto para nos acompanhar. Enquanto vamos entoar o hino 190, vamos dedicar a nossa oferta do euro missionário para o SEM, para a Associação de Expansão Missionária, onde agora temos aqui este copo para colocar o nosso euro missionário. Este euro missionário é então utilizado para apoiar o sustento dos pastores e obreiros, sejam formados, sejam no ativo, mas que precisam de ajuda no seu sustento. Então é para eles que vai o nosso euro missionário. Vamos consagrar esta oferta enquanto cantamos este hino 190. E numa leitura bíblica que eu acho que é de conhecimento geral, é um dos primeiros versículos que nós decoramos, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. É isso que vamos entoar com este hino 190. Vamos ver que Ele veio para nos salvar. Oh,
o hino 112, também do cantor cristão, Vencendo, Vem Jesus. Pois hoje é o dia da vitória. Hoje é o dia que nós damos graça por Cristo vive.
lembrar dos chocolates e comida, que é bom, é um bom lugar para a nossa terrena vida. Mas seu enfoque é a cruz e o Cordeiro Imaculado, nosso Salvador Jesus, foi por nós sacrificado. Não foi mártir o Senhor. De seu Pai tinha a missão de morrer pelo pecador para lhe dar o seu perdão. Seu cálice foi de dor, que tomou sem agonia, pois sabia que o Salvador rejeitá-lo não podia. E sua vida entregou, foi de trevas esse dia, de alto a baixo o véu rasgou, a barreira acabaria. A nossa Páscoa é Jesus, foi pelo Pai abandonado, foi pecado na cruz, mas gritou, está consumado. Sua missão foi cumprida e morto ele não ficou. Ele é ressurreição e vida, o Senhor ressuscitou. Foi sobre a morte a vitória, junto ao Pai ele está, e irá voltar em glória. Ora vem, Senhor, vem já. Aleluia. Então, enquanto agora vamos entoar este último hino, ressurgiu o hino 101 do cantor cristão. Vamos fazer o levantamento das nossas ofertas e dízimos. Após o que entregaremos também, vamos consagrar as nossas ofertas aqui em oração e depois entregaremos a palavra ao pastor. ressuscitaste o teu Filho, Pai. Obrigado, Pai, porque Ele vive hoje nos nossos corações. Obrigado, Pai, pelo tão grande sacrifício que Ele fez por nós. Obrigado porque um dia Ele nos deu a salvação e dá a salvação a quem quer conhecê-lo, Pai. Obrigado por tudo. Obrigado pela oportunidade que dás a cada um de nós aqui, nesta hora. Estamos aqui todos reunidos no teu santo nome, Pai. Obrigado porque Tu és um Deus de amor e um Deus de compaixão. E Tu tens cuidado de nós, Pai.
Ó Pai, nesta hora queremos te agradecer também por todos estes dízimos, estas ofertas que foram concedidas, Pai. Pedimos que a tua ajuda, que possamos bem aplicar estas verbas, que elas possam ser bem aplicadas para o trabalho aqui em Vieira de Leiria. Também que possamos ajudar lá fora os missionários, Pai, que tanto necessitam da nossa ajuda económica como das nossas orações, principalmente. Pedimos, Pai, que a tua mão poderosa seja em cima deles, das suas famílias, que os possas proteger, Pai, e que eles possam ter a liberdade de poder entregar a tua palavra a quem ainda não te conhece, possam agregar almas para ti. E também pedimos, Pai, que também a nós nos possas ajudar nesse propósito, possamos agregar muitas almas para ti, que o trabalho aqui em Vieira de Leiria possa crescer em espírito e em verdade, Pai, e possa demonstrar o teu grande amor que tens para connosco. No nome do Filho amado Jesus Cristo, isto pedimos, e tudo te agradecemos aí pelo perdão dos nossos pecados. Amém. Cristóis Vasqueiros. Vocês têm que responder. Baístimos Vasqueiros. Estou falando em russo, ucraniano. Não, eles, na época que nós chamamos Vasco, eles se cumprimentam assim. Eles não dizem bom dia, eles não dizem igual um para o outro. Eles dizem Cristóis Vasqueiros. Cristo ressuscitou. E o outro responde: Vaístimos Vasqueiros, verdadeiramente ressuscitou. É isso que nós estamos celebrando. Nós não estamos celebrando mais a Páscoa, nós estamos no pós-Páscoa. E nós estamos dizendo que Ele ressuscitou. E eu vou pegar aqui a ajuda, que eu já não lembro de cor, mas eu creio que muitos dos irmãos também sabem essa confissão de fé, que nós pensamos que, dizemos que é uma oração, mas não é uma oração. Foi o primeiro credo, um dos primeiros credos da igreja, para combater um conceito errado que estava acontecendo no início do cristianismo, negando a divindade de Jesus. Então foi feito esse credo, que significa creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E o que mais? Ok, nós vamos ficar só até aqui. Nós cremos nisso. Cremos que Ele ressuscitou e que Ele vai voltar. Porque se nós não cremos, vejam o que diz o apóstolo Paulo acerca de, se nós não cremos nessa realidade, na sua primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 14, ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a vossa fé. Então, se Ele não ressuscitou, não faz sentido nenhum nós estarmos aqui. Agora, se Ele ressuscitou, faz toda a diferença. Vamos para Lucas capítulo 24. Eu sei que a polícia já vai dizer que está para acabar. Então eu vou correr. Não é a polícia, eu estou com medo, mas eu vou correr até porque tem gente me esperando. E dependendo da minha amiga toda de pular hoje, então fica mais complicado. Lucas 24, de 1 a 12. Esse texto é bem interessante. Vejam. Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado.
encontraram a pedra removida do sepulcro, mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E, puxando aquilo que o Ricardo falou na escola bíblica dominical, vejam, lembrai-vos. Essa é uma das realidades que a Bíblia sempre traz para nós, a lembrança. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galiléia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, e seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram de suas palavras, e, voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com eles estavam. Viu que eles que a polícia tocar? Era Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago. Também as demais que estavam com elas confirmaram estas coisas aos apóstolos. Tais palavras lhes pareciam como um delírio, e não acreditaram nelas. Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho, e retirou-se para casa maravilhado do que havia acontecido. Vamos orar. Senhor, essa é a tua palavra, e nós queremos te pedir em nome de Jesus que tu nos ilumines para que possamos ter a interpretação correta do texto e que sejamos desafiados por ela a compreender e colocar em prática em nossa vida. Nós cremos na ressurreição, nós cremos em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Fala-nos, nós te imploramos. Amém. Vejam, queridos, esse texto ele fala da ressurreição e ele começa de modo maravilhoso. Ele mais uma vez apresenta as mulheres sempre em evidência. Foram elas que não abandonaram Jesus, são elas as primeiras a serem as testemunhas da ressurreição, apesar de serem sempre colocadas em parte naquela cultura e na nossa cultura. Mas se houve alguém que valorizou as mulheres, foi Jesus. Quando eu vejo as feministas falando de tudo que a igreja detesta mulheres, eu digo: vocês não conhecem o Jesus que eu conheço. E se houve alguém que valorizou e que prezou as mulheres, foi o Senhor Jesus. E eu quero refletir com os irmãos sobre o seguinte tema. Todos nós ouvimos falar do túmulo vazio, não é verdade? Mas eu quero falar do túmulo quase vazio. O túmulo não estava vazio, estava quase vazio. Se perceberem, a Zélia estava mostrando o versículo 12 ali. O versículo 12 diz isso, né, que Pedro viu senão os lençóis de linho. Então o túmulo não estava vazio, estava lá o lençol, mas não era um lençol de cobrir. Depois eu vou explicar um pouquinho sobre isso. A importância desse lençolzinho aí para nós. Vejam, quando nós olhamos o texto, ele fala que no primeiro dia as mulheres foram com aromas, e quando chegaram encontraram a pedra removida. Se nós lembrarmos, quando Jesus morreu, José foi pedir o corpo para enterrar Jesus. E foi para embalsamá-lo. Ele ia colocando os lençóis e voltando em Jesus e ia colocando as especiarias. Ele comprou praticamente 30 quilos de especiaria. Não era só o corpo de Jesus, o peso que ele tinha,
mas aquelas especiarias ele foi envolto em 30 quilos, ele estava como se fosse engessado. E Jesus é posto nessa sepultura, e essa pedra enorme desceu. Então, para mover a pedra teria que ser uma força enorme para fazer ela voltar para trás, mas havia mais um grande desafio. Tinha o selo romano sobre essa pedra e havia uma guarda romana. Então, remover essa pedra, tentar remover primeiro, se você chegasse, teria que enfrentar os guardas. E vamos dizer que conseguiam dominar aqueles guardas, que era quase impossível. Depois você tinha que quebrar o selo, você estava comprando guerra com Roma. E terceiro, era mover aquela pedra. Então, quando nós pensamos na ressurreição de Jesus, a primeira coisa que nós temos que perceber é que a ressurreição é algo sobrenatural, não é natural. Ressurreição é diferente de reencarnação. O conceito da reencarnação é você voltar à vida num outro corpo. Ressurreição é você voltar no seu próprio corpo. E tanto é que quando Jesus aparece aos discípulos, ele diz: olha, vejam as marcas nas minhas mãos, nos meus pés, sou eu mesmo. Significa que você pensa que vai ressuscitar diferente do que você é hoje, você está enganado. Você vai ressuscitar com cicatrizes todas desse jeito. E quem é feio vai continuar sendo feio. Ainda bem que eu sou bonito. Quem é feio vai continuar sendo feio. Não tem jeito. Nós vamos ressuscitar no mesmo corpo. E por que nós vamos ressuscitar? Porque a Escritura diz que Ele é o primeiro. Depois seguiremos nós. Então, a lição da ressurreição, a primeira lição, é que ela é um ato sobrenatural de Deus, vencendo o poder da morte, destruindo o poder da morte, dizendo para mim e para ti que a morte não tem a última palavra. Nós temos vida depois da vida. E nós vamos continuar e vamos ressuscitar no momento dele, nesse ato sobrenatural. Essa é a primeira lição. A segunda lição que esse texto traz para nós é que Deus cumpre a sua palavra. Vejam o texto. A primeira é uma injunção ao texto. Agora vejam o que o texto diz. A partir do versículo 6. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando na Galileia. Se nós olharmos os textos correlatos à ressurreição, vamos sempre encontrar isso. Quando que Jesus disse isso? Se nós olharmos para Mateus 16, 21, se os irmãos tiverem paciência, e eu não vou falar muito, prometo. Mateus 16, 21, ele diz assim: desde esse tempo, começou Jesus Cristo a mostrar a seus discípulos que ele era necessário seguir para Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitado no terceiro dia. Significa dizer que a ressurreição ela tem a ver com o cumprimento da palavra de Deus. Deus é fiel. Ele não volta atrás na sua palavra. Ele vence a morte e traz a vida, cumprindo a sua palavra e cumprindo a promessa que foi feita lá em Gênesis, no capítulo 3, versículo 15. Jesus é a semente da mulher que veio para pisar e esmagar a cabeça da serpente e destruir o poder da morte. Ele ressurgiu. Terceira lição:
E eu vou parar na terceira, prometo para os irmãos. A terceira lição que o texto diz é que a ressurreição, ela tem que ser proclamada aos demais. A ressurreição tem que ser proclamada aos demais. Vejam, Maria sai correndo com as outras mulheres e vão contar aos 11 e a todos os outros. Nós temos a mania de achar que são somente os 11, que eram os 12 e somente eles. Não. Vejam, o texto diz que havia outros. E elas vão anunciar, proclamar isso. Tu tens proclamado a mensagem da ressurreição de Jesus Cristo? E aí Pedro não acredita. O testemunho das mulheres naquele tempo não tinha muito peso. E Pedro vai correndo, vai para o sepulcro. O Evangelho de João diz que foi ele e João. João chegou primeiro porque era mais novo, não devia estar tão gordo, então tinha capacidade de correr mais do que Pedro. Quando chegou, olhou e não entrou. Pedro entra e viu. E quando nós vamos no Evangelho de João, no capítulo 20, é muito interessante ver o versículo 8, quando João entra. Ele diz assim: então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. Olha que coisa interessante. Ele viu e creu. Mas ele chegou no sepulcro, que supostamente estava quase vazio. Não estava vazio. E ele creu por causa disso. Porque o que ele encontrou no sepulcro? Ele encontrou o casulo. Né? Porque quando Jesus foi enfaixado, tudo, os irmãos já viram o processo de uma largata se transformar em borboleta? Aquele casulo que fica. A ressurreição de Jesus foi mais ou menos assim. Foi esse casulo. Ele foi todo enfaixado, colocado as especiarias, ele foi embalsamado. Até hoje, se os irmãos olharem, os muçulmanos, os judeus, eles enfaixam as pessoas em lençóis brancos e tudo, e colocam um pano no rosto. Eles não enfaixam o rosto todo, um pano sobre o rosto. E ele viu o quê? Ele viu esse casulo, e o texto do Evangelho de João diz que o lenço dobrado e posto à parte. Ninguém rouba o corpo sem levar o casulo, porque ele estava fechado ali. Então ele creu porque algo sobrenatural aconteceu. E o que foi esse sobrenatural? Deus trouxe de volta a vida o Senhor Jesus, cumprindo o que havia prometido nas Escrituras. E essa mensagem, ela tem que ser proclamada. Nós pregamos o Cristo crucificado, mas o Cristo ressuscitado. Porque se ele não ressuscitou, Paulo diz, é vã a nossa fé. E ele segue dizendo, e se nós não cremos na ressurreição, nós somos de todos os homens os mais dignos de lástima. Então a nossa mensagem é aquilo que nós lemos. Ele veio, nasceu da Virgem Maria, foi julgado morto pelo poder de Pôncio Pilatos, sepultado e ressuscitou ao terceiro dia. Subiu aos céus, onde ele está sentado à destra de Deus Pai, mas ele vai voltar para julgar. E tu estás preparado para enfrentar o julgamento de Deus. A única forma de tu não seres condenado é aceitando esse Deus que venceu a morte, aceitando a sua graça. Hoje, nós celebramos não a Páscoa, nós celebramos a vitória sobre a morte e a vitória sobre o pecado. A morte que Jesus veio vencer é a morte espiritual, a morte eterna. E ele rompeu o poder das trevas, trazendo vida. E ele veio e diz assim, eu vim para que tu tenhas vida, vida em abundância. Hoje nós estamos celebrando
a intervenção sobrenatural de Deus, destruindo o poder da morte. Hoje, nós estamos celebrando e estamos dizendo: Deus é fiel e cumpre as suas palavras. E hoje nós estamos celebrando e anunciando que a morte foi vencida, porque Ele, paíste-nos, mas cremos, verdadeiramente ressuscitou. Amém? Amém. Então, que Deus nos abençoe. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra. Nós te louvamos porque tu vencestes o poder da morte. Tu vencestes a morte, nos trazendo perdão e vida, e nós te agradecemos. E queremos te pedir que tu nos capacites como capacitaste aquelas mulheres, mesmo que sendo desacreditadas, ousaram proclamar e anunciar a tua ressurreição. Que nós tenhamos essa coragem, por mais que nos desacreditem, que nós afirmemos que tu ressuscitaste e que nós cremos nisso, e a nossa fé se fundamenta nisso. Pai, despede-nos agora em paz dos nossos lares, que o teu amor, que a tua graça, que a comunhão e a consolação do Deus Trino esteja com esta igreja, esteja com todo o povo de Deus espalhado na face da terra, hoje e sempre. Amém. Vamos ouvir o